Olá a todos e a todas, me chamo Efraim, sou professor de História e junto com o meu colega Deusimar, a gente vai explanar alguns assuntos aqui para as turmas dos terceiros anos do ensino médio do Colégio Castro Alves. O assunto que a gente vai trabalhar agora é a Revolução Russa, que ocorreu no ano de 1917. Para a gente começar a falar de Revolução Russa, a gente precisa entender primeiro qual que era o cenário que estava ocorrendo na Europa, né? Todo aquele contexto para que chegássemos, né, a essa revolução. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a Europa ela estava já num outro, como se diz, um outro patamar, a gente pode dizer assim. Enquanto que países como França, Inglaterra, Itália, Alemanha já estavam no estágio avançado no processo da Revolução Industrial, a Rússia, no século XX, ainda estava vivendo resquícios ainda do período feudal, bem atrasado e com a maioria da sua população vivendo no campo. Esse era o contexto. Quando a gente fala dessa ideia aí, a maioria dos países europeus já eram países que já eram repúblicas, já tinham se tornado repúblicas, e a Rússia ainda vivendo o processo imperial ainda. A Rússia era um império czarista, né, governado pelo czar. Esse nome czar, né, é referente a imperador, que era o Nicolau II. E ele governava de forma absoluta, ainda lá como no século XVIII e XVII, enquanto o povo vivia no campo e o alimento era escasso, porque se produzia muito pouco. E a gente tem que considerar também a questão climática na Rússia, né? Um frio terrível, não é? A gente precisa produzir em determinada época do ano e após essa produção eles estocam para poder passar o inverno. Então era uma situação bem complexa. Os países europeus como França, Itália, a própria Alemanha, o que eles fizeram, né? Quando você passa por um processo industrial, você automaticamente vai precisar de matéria-prima. E a gente precisa entender que o continente europeu é um continente pequeno. Se é pequeno, ele é escasso na questão da matéria-prima. E eles olharam para a Rússia como uma oportunidade. Muitos países que já estavam nesse processo de industrialização avançada olham para a Rússia como uma terra de oportunidades. A gente compreender um pouquinho dessa Revolução Russa de 1917, nós precisamos voltar um pouquinho atrás. Entender que lá no século anterior, no século XIX, a Europa já estava no processo de industrialização. A Rússia, ao contrário, também faz parte da Europa e tem parte do seu território na Ásia, ainda vivia resquícios do feudalismo, lá no século XVII, século XVIII, tendo a maioria da sua população vivendo ainda no campo, em condições bastante precárias. O sistema de governo que a Rússia vivia era o czarismo, em que tinha na figura do czar, ou o imperador, o líder total e absolutista. Ele controlava a economia, a política, ditava as regras e não havia nenhum tipo de democracia. Os países europeus que já estavam naquele processo de industrialização, eles precisavam da matéria-prima para poder expandir suas indústrias. E é aí que eles olham para a Rússia, aquela Rússia atrasada, com aquele território vasto, e eles percebem um campo interessante para poder explorar. Né? Nesse sentido, várias empresas que estão nascendo ali naqueles países europeus vão se instalar ali na Rússia e ali vai iniciar uma pequena comunidade operária ali, né? Esses operários, com o tempo, eles vão adquirir consciência e aí vai nascer o primeiro partido, que é o PSODR, Partido Social Operário e Democrata Russo. Esse partido ele vai crescer, vai se tornar um grande partido lá na Rússia e ele vai se dividir em duas alas, os bolcheviques, que é a maioria, e os mencheviques, que são a minoria. Vamos entrar um pouquinho agora no slide que a gente vai compreender. A Rússia pré-revolucionária, né? Questão da economia. Como que é a economia da Rússia? Predominantemente rural, latifúndios, com vestígios do feudalismo, como eu havia falado para vocês, muito atrasado economicamente. Mais da metade do capital russo provinha de uma agricultura atrasada. O capitalismo russo dependia de capitais estrangeiros. A questão política era uma monarquia absolutista, em que o czar, Nicolau II, ele ditava todas as regras, né? Era uma espécie de império que não havia nenhuma espécie de diálogo com o povo. O povo não tinha o que dizer, ele tinha apenas que acatar aquelas ordens.
E a cultura russa, ela tinha influência da Igreja Ortodoxa, não é? Só para o próximo slide. Olha aqui, nós temos aqui um gráfico aqui da Rússia pré-revolucionária, sociedade, né? Nós tínhamos os altos funcionários públicos, né, os amigos do czar, no topo, os boiardos, seria a nobreza rural, o clero, a Igreja Ortodoxa, né? Os oficiais militares, o pequeno grupo de industriais, muitos deles vindo de fora, e lá na parte baixa, né, os muiques, né, os camponeses sob o regime de semi-servidão. Temos também as kulaks, que eram os camponeses proprietários. Então, essa era a realidade da Rússia. Antecedentes da Revolução, movimentos de oposição ao czar. Populismo, burguesia liberal reformista. Nós temos aqui do outro lado o anarquismo, né, que seria contra qualquer tipo de Estado. O Partido Operário Social Democrata de Defesa do Socialismo. Os mencheviques, né, que havia sido dividido daquele partido que eu falei para vocês, que é o PSODR, Partido Social Operário Democrata Russo. Os mencheviques, eles esperavam o pleno desenvolvimento do capitalismo para dar início à revolução, alianças com a burguesia. E os bolcheviques, que eram a maioria, eles pretendiam de imediato, né, derrubar o czarismo, através da luta revolucionária imediata, e construir o socialismo, uma espécie de ditadura do proletariado. O que seria esse proletariado, né? O proletariado é uma fala do Marx, né? O teórico do socialismo. Karl Marx, que ele dividia a sociedade industrial em duas classes. A classe burguesa e a classe proletária. Né? A burguesia, aqueles que controlam os meios de produção, e o proletário, aquele que tem que vender a força de trabalho em troca de um salário. Não é isso? Aí nós temos aqui um ponto importante no início do século XX, que foi a revolta de 1905, não é? Bem antes da Revolução de 17. O fracasso na guerra russo-japonesa. A Rússia, ela vai se envolver numa guerra com o Japão. Olha a dimensão, o Japão é uma ilha minúscula e a Rússia um continente praticamente. Só que o Japão era bem preparado, né? Já tinha o seu exército imperial bem mais organizado do que a Rússia. E aí eles vão se meter nesse combate, nessa guerra, para adquirir um território, o território da Manchúria. Não é? Nessa guerra, a Rússia vai perder. Ela vai ser humilhada, né? Perder para um país pequeno como o Japão. Vai ser humilhada nessa guerra. E toda guerra, ela traz problemas econômicos. A Rússia vai sofrer muito, já não tinha dinheiro, tinha muitos problemas, entra numa guerra, fracassa, perde e ainda fica com todo aquele prejuízo. O que vai acontecer? Dificuldades financeiras, a insatisfação popular. Em janeiro de 1905, o povo organizou uma enorme passeata pacífica pela convocação de uma assembleia constituinte e melhores condições de trabalho. Os militares atiram contra a multidão. Esse episódio, na história, ele é conhecido como Domingo Sangrento. O povo fez uma passeata pacífica na frente do palácio de inverno, lá em São Petersburgo, na Rússia, mas o czar, com ele não tinha conversa. Ele acionou a guarda e foi um verdadeiro massacre. O povo estava desarmado. Muitos morreram e é um episódio marcante. O que vai acontecer também? Vai ser convocado o czar, ele tenta amenizar essa situação com as mortes e convoca as chamadas eleições gerais para a Duma. A Duma é uma espécie de parlamento, uma assembleia lá na Rússia. Só que o pessoal não vai aceitar, o povo não aceitou, e aí vai convocar o quê? Uma greve geral, e vai haver levantes militares, né, devido às percas das vidas das pessoas. O encouraçado Potnik, que era vai haver também uma rebelião de marinheiros, né, que estava instalado próximo lá no mar, né, em Odessa. E vai também surgir os soviets. Essa palavra soviets, né, significa sindicatos, né, associações, grupos de associações de sindicatos. Seriam os conselhos de trabalhadores do campo e da cidade, rurais e urbanos. Datas e fatos essenciais, também que é importante. Revolução Menchevique, em 1917. Governo provisório, o príncipe Linov, que era liberal, a influência de Kerensky, que era um líder menchevique, e o Kerensky ele assume o governo em 27 de julho de 1917. Vai haver também o desenvolvimento do capitalismo, interesses da burguesia, redução da jornada de trabalho. Isso aqui era a ideia dos mencheviques, originalmente.
Anistia dos presos políticos, garantia de liberdade de expressão e organização, democratização do país, fim do regime czarista. E aí, a Primeira Guerra Mundial. Recursos para as frentes de batalha, mobilização da população adulta para o esforço de guerra. Lenin, ele era o líder do partido bolchevique, da maioria. O que eles defendiam, né? Ele publicou as chamadas teses de abril, né? As famosas teses de abril, a paz, ele queria a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Com relação ao campo, ele queria dividir as grandes propriedades, todas entre os trabalhadores, propriedades entre os camponeses. O pão ele seria regularizado, né, do abastecimento interno, e todo o poder seria dado aos soviets, ou seja, aqueles sindicatos, grupos, tanto do campo quanto da cidade. O crescimento dos bolcheviques nos soviets foi só aumentando com todas essas medidas, né? Eram medidas bem populistas, né, que agradaram boa parte da população russa naquele período. E também ele propôs a criação da Guarda Vermelha, né, uma espécie de milícia revolucionária em Petrogrado, né, que teria Trotsky à frente, no comando. A Revolução Bolchevique de 7 de novembro de 1917. Os bolcheviques eles tomam o poder em Petrogrado, né, a destituição do governo republicano menchevique. Eles criam os conselhos de comissários do povo, presidido por Lenin, e também eles estabelecem algumas medidas para esses conselhos. Entre elas, a paz imediata, né, a Rússia ela se retira da Primeira Guerra Mundial, né, e assim o Tratado de Brest-Litovsk, né, com a Alemanha. É uma espécie de acordo de não agressão entre ambas as partes, em que a Rússia ela ia ficar neutra no conflito. O confisco da propriedade privada vai ser uma das principais ações dos bolcheviques. Ele vai confiscar todas as propriedades privadas, né? E praticamente vai acabar com a nobreza rural que existia na época do czar, né? Até as propriedades da igreja elas foram distribuídas para os camponeses. A estatização da economia, né? Toda a economia agora, a economia não vai receber mais recursos de fora, vai ser toda estatizada, vai ser o controle estatal, nacionalização de empresas, bancos, fábricas, tudo agora na Rússia vai estar sob o controle do Estado. Em 1918 vai acontecer uma guerra civil, né, entre 18 e 1920. Aí essa guerra nós vamos ter de um lado os russos brancos e os vermelhos. Os brancos são as forças contra-revolucionárias, monarquistas, os mencheviques também, que eram do mesmo grupo dos bolcheviques, mas eram mais moderados, né? E também o apoio de algumas potências aliadas, que vão ficar do lado do imperador, do czar, e desse grupo que era bem mais moderado. Do outro lado, os russos vermelhos eram os bolcheviques e o exército vermelho, comandado por Trotsky, né? Trotsky e Stalin, né? Os dois. Comunismo de guerra. Recursos para enfrentar o cerco internacional e a guerra civil, centralização da produção, ou seja, tudo vai ser confiscado. O governo ele vai confiscar as propriedades e os recursos financeiros, a fim de fortalecer o Estado naquele momento inicial. A eliminação da economia de mercado, desaparecimento da compra e venda e também da própria moeda. O governo Lenin. Fortalecimento da economia. A NEP é a chamada nova política econômica, que ela iniciou em 1921 e foi até 1928. O detalhe aí é que o Lenin, apesar de ele ter lançado essa NEP, ele falece em 1924, ele tem problema de saúde, né? Um detalhe importante. O Estado, supervisão geral da economia, controle de setores vitais, comércio exterior, sistema bancário, indústria de base. Combinação de princípios socialistas e elementos capitalistas ainda. Apesar da Revolução ter acontecido em 1917, de cara a Rússia ela não vai se tornar um país comunista, ela vai passar por um processo, né? E o Lenin ele vai usar muito daquela teoria dos mencheviques, de que a ideia era fortalecer um Estado burguês para depois se apropriar da riqueza e iniciar uma transição para o socialismo de maneira mais calma e segura, né? O estímulo às pequenas indústrias, comércio, mercados livres, né, produtos agrícolas, investimento de capital estrangeiro também. Outros pontos da NEP, né? Crescimento da produção industrial agrícola e do comércio, liberalização econômica versus o centralismo governamental, Partido Comunista Russo. Em 1928 nasce a Constituição da URSS,
que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida popularmente como União Soviética. O Partido Comunista da União Soviética, que é o PCUS, vai se tornar praticamente um partido único ali dentro, vai comandar, não é, todas as ações do governo e direcionar o que os cidadãos terão que fazer. Duas importantes figuras além do Lenin, né? Porque quando a gente fala de Revolução Russa, nós temos três grandes figuras: Lenin, Trotsky e Stalin. Vamos entender aqui. Ó. O Lenin, eu havia falado anteriormente que ele morre em 1924, devido a complicações. A Revolução acontece em 1917, ele morre em 1924. E aí as duas cabeças restantes é que vão agora decidir os rumos dessa nova nação. Trotsky era super amigo do Lenin e ele era um intelectual. O Stalin, ele já era um militar, né, voltado mais às questões de guerra, né? O Trotsky, ele defendia o quê? Uma revolução permanente e a difusão do socialismo pelo mundo. Ele acreditava o seguinte, que o socialismo na União Soviética ele só ia funcionar se o mundo todo estivesse também preparado para poder receber de bom grado esse socialismo. Por isso que ele defendia que a revolução ela deveria ser permanente em todos os países do mundo. Já o Stalin, ele acreditava em uma outra via. Ele acreditava no socialismo em um só país. Ele defendia a consolidação interna da revolução e a estruturação de um Estado revolucionário forte. Então havia essas duas diferenças, né? Por que o Stalin ele vai ter mais força nesse momento? Porque quando a Rússia passa pelaquela guerra civil, muitas pessoas vão morrer, né? E eles querem, de certa forma, acalmar a situação ali na Rússia. Eles querem organizar o processo e o país a fim de que não haja guerra naquele momento. Já o Trotsky não, ele defendia a revolução no mundo todo e, se fosse preciso, usar a força militar. Ou seja, ele estava prevendo que mais vidas poderiam ser perdidas num eventual confronto com outra nação a fim de implantar o socialismo em outros países. Governo de Stalin, não é? Por que o governo de Stalin? É óbvio que o Stalin ainda vai ter mais força por controlar o exército e também por suas ideias. A ideia de Trotsky, em um determinado momento, ela vai ser colocada de lado e o Trotsky ele vai perder força política. O governo de Stalin ele vai fortalecer os soviets, né? Os soviéticos, que é os operários, soldados, camponeses. A economia ela vai ser planificada, não é? Modernizar e industrializar a economia. Vai também surgir os planos quinquenais, a propriedade coletiva e a igualdade social. E também os investimentos em energia, matérias-primas básicas, a importação de técnicos em máquinas estrangeiras, organização de cooperativas e comerciantes e agricultores. Então, esse vai ser mais ou menos o esqueleto do governo do Stalin. Né? Na política, né? Vai ser uma política centralizada com o Partido Comunista, né, russo, como o único que vai comandar todas as diretrizes da política, né, o afastamento de todos os opositores, chamados expurgos de Moscou, a política substituída pela técnica, o enrijecimento do partido, a burocratização partidária, culto à personalidade do líder, né, infalível líder soviético, desenvolvimento social, educação, saúde, moradia, emprego, baixo padrão de vida. E os inimigos externos seriam todos os países capitalistas, e internos a burguesia, os nobres e militares do antigo regime, aqueles que não concordavam com a política de Estado. Só para poder fechar aqui para vocês, dar uma esclarecida melhor para vocês, quando a Rússia se estabelece em 17, né, passa por todo esse processo e surge a União Soviética, esse país socialista ele vai se consolidar como uma grande potência que vai rivalizar com os Estados Unidos, uma grande potência capitalista, ao longo de praticamente todo o século XX. O mundo vai se dividir, vai se tornar bipolar, não é? Ou aqueles que vão seguir o capitalismo dos Estados Unidos ou o socialismo da União Soviética. E é aí que vai estar desenhado todo o cenário da Guerra Fria, que não vai ser uma guerra de armas, mas vai ser uma guerra de influência, não é? Econômica, política, em que as grandes potências vão influenciar outras nações. E aí vamos ter episódios como a divisão das Coreias, a Revolução em Cuba e em vários países do mundo. É isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado.